O Senhor tem planos para a minha vida e para a sua vida. Como são esses planos? Certamente eles são os melhores. Mas será que nós temos convicção disso? Será que de fato nós entregamos o controle da nossa vida, a direção da nossa vida para o Senhor tomar conta? Será que nós não estamos querendo ser os condutores do nosso jeito? E eu penso que muitas vezes nós poderíamos deixar de dar tantas cabeçadas se nós estivéssemos alinhados com os planos de Deus. Você sabe que Jeremias 29, versículo 11, diz o seguinte: eu sei os planos que tenho a respeito de vocês. Não são planos de morte, são planos de um futuro próspero. São planos de bem, não de mal, para fazê-los prosperar. É um futuro cheio de esperança. Mas eu queria que a gente lesse hoje um contraponto a isso. Como assim, irmã Ísia? A Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. Mas Deus também não pode se contradizer. Esses planos melhores do Senhor estão disponíveis nas regiões celestiais. Mas existem condições para eles serem estabelecidos. E é isso que nós vamos ver em Jeremias, capítulo 18, 9 capítulos antes. Nós temos algo muito interessante para ser observado nessa noite. Esta é a palavra, Jeremias 18, a partir do primeiro versículo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. O versículo 11 diz: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Eita! Eita, Ísia! Você acabou de ler Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, planos de fazê-los prosperar. E agora você me vem com Jeremias 18, dizendo que o Senhor está preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês? Como assim? Mas como eu falei, Deus não se contradiz. Por que será que Deus se arrependeria de uma sentença? Arrependimento parece uma característica humana, não é? Nós precisamos nos arrepender. Mas quando a palavra arrependimento vem na palavra de Deus, é no sentido de eu vou mudar a sentença. Eu vou mudar o plano. O plano era esse. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para termos relacionamento com Ele, para bebermos da fonte diária, mas o homem
a mulher, a humanidade pecou e se afastou do plano inicial, do plano original. E aí, ao longo da história, Deus foi buscando, trazendo. E nós estamos aqui, eu olhando aqui, que eu estou aqui com um ponto que vá para o YouTube e um ponto aqui com vocês. Mas estamos juntos, beleza? O plano original era de que o homem vivesse para a glória de Deus. Mas o homem saiu do trilho, mudou a rota, quis fazer a sua vontade, tentado por Satanás e caiu na armadilha. E aí essa rota foi mudada. E aí Deus diz: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas sabe o que Israel respondeu? Não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Eita, você é livre. Deus diz: coloco a vida e a morte, escolha a viva para que vivas. Mas o homem quer viver do seu jeito, quer fazer os seus planos, quer dizer assim: eu vou fazer assim e assado, e aí acha que no final pode dar certo e quebra a cara. E aí Deus diz mesmo em Jeremias 29, eu sei os planos que tenho para vocês. Mas você quer se submeter a esses planos? Se você não se submete a esses planos, aí Jeremias 29 não pode acontecer. Aí Jeremias 18 entra em ação. Continuaremos fazendo os nossos próprios planos. Maria Joana colocou aqui: arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde, tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial, é isso. É isso, precisa ter arrependimento. Deus não se contradiz, a bênção vem, mas você precisa se submeter ao Senhor da bênção. Precisa se submeter ao Senhor da bênção. Não, mas eu quero é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai. Então quebra a cara. Quebra a cara. Deus tem planos de paz. Mas é preciso se submeter à boa vontade dele. É preciso se submeter entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso é fácil de dizer, não é? Mas de viver não é bem assim, não. O povo estava insistindo em viver do seu jeito, do seu modo, nas suas escolhas, no seu padrão. Existe um padrão estabelecido para que a bênção venha sobre a sua vida. Porque senão as nossas atitudes vão atrair a maldição sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa descendência. As nossas escolhas afetam as consequências da nossa vida, na vida daqueles que estão em volta de nós. A gente é perdoado, a gente é renovado em Cristo, mas existem consequências das nossas escolhas. Por isso nós precisamos pensar bem sobre o que estamos escolhendo, sobre diante de que padrão nós estamos nos postando. O povo disse assim: não, nós não queremos isso, nós queremos continuar agindo sobre os nossos próprios planos. Olha o que o texto aí de Jeremias 18, o Senhor diz: vocês acham que eu não vou fazer? Por que eu não posso fazer com vocês igual o oleiro faz? O que acontece? Vocês já devem ter visto aquela cena de alguém trabalhando a argila, trabalhando o jarro, né? E aí, de repente, tem uma má formação ali na estrutura do jarro. Ele faz o quê? Ele desfaz, e é tão rápido que ele desfaz. E, de repente, começa a dar uma nova forma.
mas nós não queremos ser moldados, porque moldar-se dói. Sai da zona de conforto, tem que renunciar, tem que abrir mão da vontade própria. Tem que dizer, Senhor, eu aceito o que tu queres, eu aceito a tua palavra, eu vou renunciar, Senhor, eu vou ser melhor, eu vou te buscar, eu vou demonstrar amor na minha casa, mesmo quando as pessoas aqui de casa não estão me dando amor. Não é fácil não. Entra o código 323 que eu falei hoje na live pela manhã, Colossenses 3:23. Eu preciso fazer como para o Senhor. Se eu faço só porque eu quero a aprovação dos outros, eu não tenho a motivação certa. Eu tenho que fazer para o Senhor. Eu tenho que me submeter àquilo que Ele tem de melhor. Jeremias 29:13 está certo. Eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem para fazê-los prosperar. Um futuro promissor, um futuro lindo. Mas você precisa se submeter ao meu plano. E submeter ao meu plano implica em dizer, Senhor, eu queria fazer assim, mas eu sei que não é bom, não agrada o teu coração. Senhor, me perdoa porque eu disse isso, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. É voltar atrás, é não ter vergonha de se arrepender, de pedir perdão. E ele diz o seguinte, comunidade de Israel, será que eu não posso? Ora, eu sou Deus, eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. O Senhor quer nos desmanchar, mas às vezes o nosso eu é tão forte, a nossa vontade impera tanto, que diz assim, Senhor, não dá não, ó. Eu vou pular fora desse barco. Não tá dando mais para mim não. Senhor, as finanças aqui. Deus, ó, eu vou segurar o dízimo esse mês. Eu vou dar um outro jeito. Vou fazer um negócio ilícito. Gente, bem aqui pertinho, olha, em Jeremias, capítulo 17, diz assim, versículo 11, a partir do 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meio injusto é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Vai chocar ovo que não é dela, não vai dar certo. Vai meter a mão num negócio que não é aprovado por Deus, não vai dar certo. Vai dar um jeitinho, vai fazer como Abraão, como Sara fez, né? O Abraão se deita com H, porque eu não tenho mais condição de ter filho na idade dessa, não. E não espera o cumprimento da promessa e quer colocar o carro adiante dos bois. E dá com aquele famoso ditado, com os burros na água, é assim? Quebra a cara. Passa vexame, vergonha. Às vezes a gente precisa ser envergonhado, ser humilhado, para poder entender a lição, para poder ir para o prumo, para poder, Senhor, tem misericórdia, dizer, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me ensina. Mas se eu não quero ser esse barro moldável, vai continuar do jeito que está. E vai aguentar as consequências das suas escolhas. O Senhor diz, eu sei os planos que tenho a respeito de vocês. Eu sei quem você é. Eu sei para que você foi criado. Eu sei que você tem um propósito. Mas você mesmo não descobriu o propósito. Está acordando, deitando, dormindo, levantando, comendo, indo para o trabalho, como se a vida fosse só isso. Não, você tem um propósito lá onde você foi plantado e você não está ligado nisso, porque você não está ligado no Pai, porque você não está alinhado com o propósito dele. Aí não pode, não ouve a voz dele quando diz, filho, filha, volta atrás.
Preste atenção onde você caiu. Muda a rota. Olha o alvo é Cristo. Quando você faz do seu jeito, pode esperar que a conta chega. A fatura vai chegar. E a gente vai ter que pagar a fatura, porque senão fica com o nome sujo. É duro? É a palavra. Para viver Jeremias 29 e colher os planos promissores que o Senhor tem para cada um de nós, é preciso correr para Ele, se humilhar, se arrepender, mudar a rota. É duro ouvir o Senhor dizer isso. Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Você já imaginou ouvir isso da boca do Pai? Eu creio que você não vai fazer essa escolha. Você não vai querer viver do seu jeito. Você não vai querer viver a seu bel prazer, curtindo os prazeres desse mundo que são passageiros. Uma noitinha ali só, um prazerzinho aqui e me tira do lugar da bênção. E me tira do plano maravilhoso que Deus traçou para mim. Ele não é homem para mentir e a palavra dele se cumpre. É bom ouvir que as promessas dele se cumprem e elas se cumprem mesmo. Ele é real. Mas, para elas se cumprirem, eu preciso abrir mão do meu orgulho, da minha empáfia, da minha soberba. Entender que sem Ele eu não sou nada. Que o plano que eu faço, olha, vou lá, boto no papel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, aquela casa, eu vou abrir aquela empresa, eu vou. E você perguntou para o Senhor? Você perguntou para o Senhor se era para você fazer isso? Quando eu comecei a desenvolver um projeto que eu estou desenvolvendo às 5h57 da manhã, vieram inquietações na minha alma. Senhor, será que é para eu fazer mesmo? E eu conversei com meu esposo, conversei com meu filho, teve um dia que eu chorei, se era para eu fazer determinado curso que talvez iria me habilitar para eu trabalhar de modo digital, para eu começar a me mover nessa área, trabalhando com restauração de mulheres. E eu fiquei inquieta. Eu poderia simplesmente ter dito, eu vou, porque eu quero. Porque eu decidi que isso vai ser bom. Mas eu fiquei, não diria angustiada, mas eu fiquei questionando, eu fiquei perguntando para o Senhor, porque se nós fizermos algo que o Senhor não aprova, se o meu marido não tivesse me abençoado, não tivesse dito vá e faça, eu não faria. A gente precisa ter a bênção de quem é autoridade sobre a nossa vida. Meu esposo é autoridade sobre minha vida. Eu preciso honrá-lo, eu preciso respeitá-lo. Você precisa honrar seu esposo, você precisa honrar as autoridades que foram constituídas acima de você. É um princípio bíblico, é o princípio da honra. Quem desonra não prospera, quem desonra fica amarrado, quem desonra não anda. Você pode tentar. Tenta, nada, e não sai da areia da praia. A gente precisa entender o princípio da honra, da consulta ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, essa roupa está adequada para mim como serva? O meu corpo é teu templo.
Ele está exposto de uma maneira que não te honra. Você pergunta isso para Deus? Você ouve o que ele diz ou não? Simplesmente eu decido, simplesmente é o meu querer, a minha vontade, e aí eu digo que estou debaixo do comando do Senhor, quando na verdade não é bem assim, né? Que ele nos ensine, que de fato ele tem planos maravilhosos, mas eu preciso me submeter, eu preciso obedecer, porque ele tem planos. E gente, se nós não nos submetermos, se nós não obedecermos, a bênção não virá, a maldição será atraída. E aí está diante da gente escolher o que fazer. O que você tem escolhido? Como você tem lidado com os projetos que têm aparecido na sua mente? Esses projetos são do Senhor? Esses projetos são submetidos a Ele? Ou simplesmente você vai fazendo? Se tem sido assim, pare para refletir a partir de agora. Deus tem planos. Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus planos. Me ensina. Seja como o barro na mão do oleiro, moldável. Deixa ele fazer a escultura que ele quiser. Ele sabe fazer. Ele tem o melhor. Ele quer te moldar, Ele quer me moldar. Só precisamos nos submeter a Ele e Ele virá e fará maravilhas em nosso meio. Comecei falando em Jeremias 29 e termino com ele. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Não é esse o plano. Você viu lá em Jeremias 18 que ele diz: o meu plano era de moldar, mas vocês disseram: não, Senhor, não quero esse plano, nós queremos viver sobre o nosso próprio plano. Talvez você diga assim: não, irmã Isa, eu não estou dizendo isso, que quero viver o plano do Senhor, que quero viver o meu plano. Eu não estou dizendo isso, não. Às vezes você não está dizendo, mas está fazendo. Não está dizendo, mas está vivendo desse jeito. Pois é hora de voltar atrás, é hora de pedir perdão, é hora de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecadora, que sou pecador. Senhor, me alinha a Ti, Senhor. E os versículos seguintes dizem assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Tem muita gente vivendo em prisões porque escolheu viver sobre o próprio plano. E para você descobrir o plano e o propósito de Deus, você precisa se voltar para a palavra. Você foi criado à imagem e semelhança dele. A origem é ele. Como é que você quer viver como se ele não existisse? Não faz sentido. Ele é o dono do manual. Você compra um aparelho doméstico, você vai lá, lê tintim por tintim, para não queimar o aparelho, para não danificar, para ver se a voltagem está adequada, senão você tem que usar um transformador, não é assim? Mas na nossa vida cristã, nem sempre a gente quer consultar o manual da vida. E aí se frustra. E aí não colhe as bênçãos celestiais que estão, reservadas para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que escolheram viver em obediência. Que o Senhor se revele a você,
Você só vai entender essa revelação. Você só vai entender esse propósito e esse plano se você estiver desejoso de ouvir a voz dele. E você não ouve a voz de alguém no meio da tormenta. Você não ouve a voz de alguém enquanto você está dando ouvido a outras vozes. Não tem como. Você precisa aquietar o mundo aqui dentro de você. E como é que você faz esse exercício? Sabia que tem gente, eu já me relacionei com pessoas que não tinham muita paciência para orar. Pessoas elétricas. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa agitada. E eu preciso, agitada assim no sentido de dinamismo, né? Às vezes eu tenho que me policiar, porque senão vai igual uma metralhadora. Mas eu consigo dominar a minha mente para que eu tenha tempo de qualidade com o Senhor. E aí, o que acontece? Quando você não tem esse policiamento, quando você não consegue dar o comando para a sua alma, para a sua mente, para se aquietar, você não tem paciência para estar com Deus. Eu conheço gente que conseguia tocar um instrumento, tal, toca, ensaia, mas na hora de parar, de aquietar, para adorar, para acompanhar uma ministração, acha que é muito tempo. Ih, fulano ora demais. E não tenho paciência de ficar de joelho orando, não. Pois aí tem que repensar que tipo de relacionamento está tendo com o Senhor. Se você tem um problema no joelho, que tem dificuldade de se ajoelhar, ajoelhe a sua alma, ajoelhe o seu espírito, mas se aquieta. Como vai ouvir a voz de Deus sem aquietar o turbilhão de coisas que está dentro de você? Não tem como. Tem que se aquietar. Precisa dizer para o seu próprio ser: você precisa de tempo com o Senhor. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Você vai fazendo, mas você não é o que você faz. Você é um ser. Você é alguém. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você parece uma repetição, mas você é aquilo que você é. E aí, eu preciso entender que é na quietude que eu vou encontrar o Senhor. E eu dizia assim, gente, eu acho que fulano não tem, e não era um julgamento, fulano não consegue ter tempo de qualidade com o Senhor lá na casa. Porque aqui, quando a gente está em conjunto, não consegue se concentrar 10, 15 minutos falando com ele. Se eu não consigo aqui, é sinal de que lá na minha casa, lá no secreto, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho paciência para aquilo. E se isso acontece com você, peça perdão e comece a fazer um exercício. Fique 10 minutos. Como você vai conhecer os planos que o Senhor tem para a sua existência se você não tiver tempo com Ele? Comece a dominar a si mesmo, sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. Diga, Espírito Santo, eu não consigo ficar muito tempo, mas me ajuda. Hoje eu quero ficar um pouco mais do que ontem. Aquieta o meu ser. Eu quero ler a tua palavra, eu quero meditar naquilo que o Senhor tem para dizer. Tem gente que está tão angustiado, está vivendo tanta tormenta interna. Às vezes o mundo está quieto lá fora, mas dentro dela está um turbilhão.
E ela nem sabe que é falta da intimidade com o Pai. Experimenta isso, experimenta que você vai ver que parece que ao redor as coisas vão se aquietar, mas na verdade sabe o que é? A quietude dentro da sua alma. O Senhor tem planos maravilhosos, mas você só vai descobri-los, você só vai conhecê-los se você estiver com Ele. E eu oro para que o Senhor venha trazer novidade de vida para você, trazer refrigério para o coração que está em tensão, para o coração que está sem resposta. O Senhor tem resposta para você. Basta você buscar, basta você dizer: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que esse seja o desejo do teu coração. Ser um vaso renovado pelo Senhor, para poder conhecer a vontade dEle, para poder se submeter à vontade dEle. Se Jesus não estivesse ligado à vontade do Pai, Ele tinha dito: Senhor, eu vou sair daqui da cruz. Senhor, eu não preciso dos cravos nas minhas mãos. Senhor, eu não preciso sofrer isso, eu não tinha pecado, eu não pequei. Mas quando ele pensou que ia ser difícil, quando ele pensou que ia ser doído, ele pensou, gente, ele era Jesus, ele nem precisava pensar aquilo. Se a gente olhar, a condição da gente de humano é a condição dele de homem Deus, mas era o lado humano dele que estava falando ali: Senhor, tá difícil demais, se puder passa esse cálice de mim. Mas aí a conexão com o Pai trouxe resposta imediata para ele: Senhor, contudo, faça-se a tua vontade. Gente, nós somos humanos, nós vamos querer fazer a vontade da gente. É a tendência da carne. Mas se nós estivermos alimentando o Espírito, essas intenções, essas motivações, esses planos que são puramente humanos, que são nossos, não vão prosperar. Os planos que vão prosperar são os planos que o Senhor estabeleceu de modo abundante para aqueles que esperam nele. Que você deixe o seu coração se aquietar nele, ouvir a voz dele. Ele tem uma direção. Vá para o seu quarto e diga: Senhor, as pessoas dizem que ouve a tua voz, eu não estou conseguindo ouvir tua voz. Amado, amada, se você não disser isso para Deus, você não vai ter esse tipo de relacionamento de ouvir a voz do Espírito Santo. Não vai. Hoje eu fiquei tão feliz que alguém de manhã, depois da live da manhã, me ligou e disse assim: aquela palavra foi para mim, porque eu estava com tanto medo. Eu tenho medo do que as outras pessoas vão dizer sobre o que eu estou fazendo. Eu fico me achando tão pequena, às vezes eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar e como fazer. Mas a sua palavra, e ela falava em lágrimas: você não sabia que eu tinha perguntado para Deus isso? Ela disse. Mas eu perguntei: Senhor, fala comigo. Ela disse: Senhor, fala comigo. Ô Senhor, fala comigo. Não me deixa ter esse medo, Senhor, não me deixa ser insegura. Sabe quando é que nós somos inseguras? Quando nós não entendemos a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas amadas do Pai. Quando nós não entendemos e não ouvimos a voz dele. Essa menina ficou querendo ouvir a voz de Deus e Deus falou com ela através da live. Deus usou a minha vida
para trazer uma resposta para ela. Mas você só vai conseguir ouvir uma resposta de Deus, ou pela palavra, ou através de alguém, ou Deus falar num sonho, ou Deus falar por meio de um contexto que você visualiza. Você só consegue entender que é Deus falando com você se você se aquietar para ouvir a voz dele. Maria Joana disse, essa foi para mim, tia. Aquieta, precisava ouvir essa mensagem hoje. Glória a Deus. Deus é maravilhoso mesmo, Maria Joana. O Senhor tem falado comigo também, Maria Joana. Aquieta, minha filha. Antes de eu falar com vocês, Ele tem falado para mim. Mas eu só consigo ouvir que Deus está falando para mim se eu for conversar com Ele. Mas se você não tem esse bom hábito, se você não sente fome, você sente, na verdade, você sente fome. Você só não sabe que é da presença dele. Porque você não tem experimentado isso, aí você nem sabe que é disso que você está precisando, que era disso que sua alma estava ansiando, era por isso que ela estava ansiando. Mas que nessa noite fique a compreensão de que o Senhor tem mesmo planos maravilhosos para nós, mas nós precisamos nos submeter aos planos e à vontade dele em rendição, em obediência, sabendo que os planos dele são melhores que os meus. Que ele te abençoe, que ele te dê discernimento, que ele fale, você escute e depois diga, o Senhor falou comigo. Eu ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo, é por aqui, filha. Vai, filha, ou então, filha, não entra por aí. Recua. E se em algum momento você sentir que errou, que esqueceu de consultar, porque esse dia pode chegar. Aí você se arrepende, pede perdão e diz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque eu sei que o plano que o Senhor tem para mim é melhor do que aquele que eu, porventura, possa traçar. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar sabedoria para colocar no papel aquilo que ele já desenhou no céu para a sua vida aqui na terra. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem na paz de Deus, com a doce companhia do Espírito Santo e desfrute dessa amizade, porque ela é a melhor amizade, é a amizade que nos prepara para os relacionamentos horizontais. É a amizade que nós temos na vertical, a amizade com o nosso Pai. Que Ele te abençoe. Um grande abraço, um beijo, fique na paz, na graça e com a presença do nosso Deus. Até mais!